MA Cult Podcast. A cultura e suas várias formas de manifestação artística emaranhadas num só lugar. Você quer conhecer o lugar da arte no Maranhão? Os processos criativos e as histórias dos fazedores de arte do estado mais cultural do Brasil? Então você está ouvindo o programa certo. MA Cult Podcast. Eu sou Marcos Belfort, artista e produtor audiovisual, e neste episódio a gente vai conhecer um pouco sobre a trajetória da artista Cristiane Costa, que em suas produções consegue elaborar pinturas e peças artesanais que mesclam o fantástico, o gênero terror e símbolos do folclore maranhense. A pandemia de Covid-19 acabou despertando o artista interior em muita gente. No caso da Cristiane Costa, foi a artista exterior. Nessa conversa do MA Cult Podcast que tivemos por videochamada, a gente vai entender como foi isso. Mesmo com pouco tempo de carreira profissional, Cristiane Costa disse que consegue boas vendas pela internet. E aqui entre nós, ela me contou um segredo para isso: lutar e persistir. E mais, ela me revelou que felicidade, sensação de prazer e emoção são palavras que tem sempre em mente quando fala o que entende por arte. Em nosso bate-papo, ela me disse ainda que quando vai desenhar, preparar alguma peça ou pintar uma tela, gosta de ouvir o som que a natureza traz pela janela. O início de tudo. Cristiane Costa, muito obrigado por aceitar o convite em participar aqui do podcast MA Cult. Fico feliz. Obrigada, eu também fico feliz por você ter me convidado. Como é que foi a tua chegada nas artes visuais? Eu acredito que oficialmente começou há 2 anos atrás, no final de 2020, que eu comecei a colocar em prática uma ideia que eu já tinha. Eu passei uns 2 meses fazendo terapia com uma psicóloga e eu fui presenteá-la com um trabalho meu artesanal. Eu queria fazer algo único para ela. E ela gostou muito do que eu fiz e quis que eu continuasse esse trabalho com outras pessoas também, podendo ver, né, a arte que eu fiz. E então juntou que algo útil ao agradável, vamos dizer assim, né? Porque eu já gostava de artesanato, de pintura, de arte no geral, ao longo da minha vida toda até aqui. Só que eu não via isso como algo que pudesse se transformar em uma profissão. Então, foi através desse olhar do outro, né, o olhar da psicóloga nesse caso, que me fez entender que é algo que não é apenas um hobby, né, é algo que pode ser trabalhado e transformado com o tempo em algo maior, e é isso que eu estou até hoje sempre procurando me aperfeiçoar cada vez mais. Pandemia. A época da pandemia de Covid-19 foi muito marcante para todo mundo, né? E acabou despertando em vários um senso mais artístico, digamos assim. Mas no teu caso foi antes, né? Eu comecei sempre a ter a arte, de alguma forma, na minha vida. Sempre foi presente. E eu sempre gostei de apreciar também, né? Eu sempre ia nos lugares em que estava ocorrendo alguma intervenção artística, ou no museu. Só que, assim, ela não fazia tanto parte da minha vida como agora, mas sempre fez parte. E eu estou, né, muito feliz atualmente como a arte está presente na minha vida, porque ela conseguiu transformar em mim muitas coisas, assim, no meu pessoal, no meu profissional, no meu emocional. Então,
em social, em todos os âmbitos da minha vida, ela tem melhorado e vem melhorando a cada vez mais. Então isso foi muito bom para mim, eu agradeço muito por isso. Trabalha com tela, pintura, artesanato? Eu pego uma matéria-prima que inicialmente, né, já está pronta, como por exemplo a madeira, que são os objetos de madeira, e eu transformo eles em arte, em algo que é tanto para ser utilizado como um objeto de decoração. São telas, placas de madeira, caixas, portas-chaves, madeiras assim avulsa em pequenos formatos que eu transformo em chaveiros. Inicialmente isso começou assim com esses objetos porque eu sempre gostei de guardar coisas. Eu sempre tinha vários objetos de, por exemplo, colar, pulseira, algo assim, bijuteria, e eu não tinha onde guardar. Eu nunca gostei de plásticos, né, falando assim nesse lado meu pessoal. Então eu queria algo mais concreto e fosse mais resistente. E eu sempre fui uma pessoa cuidadosa, então eu acho que isso foi me levando para os objetos de madeira. E eu sempre gostei também da pintura, né, de apreciar, e eu queria então unir, né, esse objeto, né, os objetos de guardar coisas, utilizar e pintar, né, porque com a pintura, né, fica visualmente também mais agradável. Então começou aí, mas como, né, não dá para ficar apenas em um tipo só, né? O artista normalmente ele vai se desenvolvendo e querendo mais e mais, então eu comecei também a, por que não telas? E por que não uma pintura em papel? Eu já gostava muito de ler livros, então, por que não marcar páginas aqui, único e exclusivo de acordo com o meu gosto literário, por exemplo? Então eu fui expandindo para os marca-páginas, para pinturas em papel, para as telas, apesar dos objetos em madeira atualmente serem em maior quantidade, mas eu também faço outros tipos de produções também, que é o que eu estou querendo migrar um pouquinho para maiores quantidades, né, de telas atualmente, e diminuir um pouco a demanda dos objetos em madeira. Porém, eu também recebo encomendas, então as minhas encomendas, né, continuam nos objetos de madeira, e eu vou apenas reduzindo um pouco essa criação e fazer um pouco mais, me dedicar um pouco mais à pintura em tela e papel.
Cristiane, conta pra gente um pouquinho que você aborda a sua arte. Você trabalha alguns temas, quais são os assuntos preferidos? Eu venho buscando algo essencial meu, né, que eu venho desde a minha infância até hoje, que foi a minha conexão e interesse com os filmes e literatura fantástica, de literatura de terror também, tanto, né, os livros quanto nos filmes. Então eu comecei a imprimir, né, esse meu gosto para as pinturas dos objetos que eu faço. Por exemplo, os filmes do Harry Potter, por exemplo, os filmes de Sexta-feira 13, de terror, enfim, vários do sobrenatural aos slashers, então, daqueles personagens icônicos, como, por exemplo, né, do Pânico. Então, eu transformo, eu coloco algo, né, deles, junto com a minha característica, então eu vou e coloco um pouco deles ali, nos objetos que eu faço. Mas, né, como eu tenho, né, um leque, né, amplo para, por exemplo, itens da natureza, eu gosto bastante também. E comecei também, né, a gostar cada vez mais dos itens folclóricos daqui da nossa cidade. Então eu comecei também a colocar um pouco mais os azulejos de São Luís em alguns detalhes. Eu tenho uma tela em papel que tem, né, um azulejo, e tem também uma tela com os 3 pescadores da praia litorânea. Eu fiz uma releitura, digamos assim. Então eu vou mesclando um pouco mais esses 2 lados, né? O dovicense com da literatura de terror que eu gosto e também com as demandas dos meus clientes. Referências. Das tuas buscas assim por referências, as tuas leituras, os filmes que tu assiste. O Tim Burton, ele tem um mundo, né, fantástico e sombrio muito grande, né, que vai ali desde do Edward Mãos de Tesoura, até, né, um dos clássicos que eu mais gosto também, que é O Estranho Mundo de Jack, tem A Noiva Cadáver. Então ele passeia ali, porque ele tanto dirige quanto também, né, co-dirige, né. Tem, por exemplo, algumas pessoas achavam que Estranho Mundo de Jack era dirigido por ele. Não, ele apenas ajudou um outro diretor, mas ele foi a característica nesse filme ele foi tão impressa que todo mundo já olha ele como apenas um único diretor ali desse filme. Sempre coloco um pouco dos personagens principais dele nos objetos que eu faço, nos chaveiros, nas caixas, na tampa, né, das caixas que eu faço, ou algum detalhezinho que vai lembrar. Também fiz sobre A Noiva Cadáver, né? As pessoas gostaram da primeira caixa que eu fiz com a temática do Jack, então eu resolvi por que não fazê-lo também da Noiva Cadáver, que é um filme tão bom quanto ele. Então, assim, o Tim Burton, né, como nesse caso a gente está falando, ele tem ali uma imaginação tão vasta, então ali tem muitas possibilidades que a gente pode utilizar, mesclando algum detalhe dele com a nossa própria expressividade também, né, a característica
do artista que a gente vai criando e desenvolvendo com o tempo. Eu também fiz algumas releituras dos pintores mais clássicos, como, por exemplo, o Edvard Munch, que fez o Grito, né? E eu fiz também uma minha. Então, assim, a gente vai pegando os artistas que mais tiveram, né, que se fixaram na nossa vida, nas nossas experiências em algum momento, e que sabe que não é apenas nosso, né, como várias outras pessoas também veem eles, né, como aquele ser, aquela pessoa, criatura logo incrível, e que vai lembrar, né, no mundo todo, não só aqui, e aí eu vou sempre adicionando algo que vai lembrar de alguma maneira eles, né, que vai agradar todo mundo. Assim vai. Cristiane Costa, tu és autodidata, não é isso? Comecei o meu trabalho nas artes por mim mesma, né? Eu mesma experienciando e criando e aprendendo sozinha. As artes visuais entrou agora, uns 2 anos depois, eu comecei a procurar mais os estudos. Mas a minha formação mesmo acadêmica é de pedagogia. Atualmente eu estou em formação de letras, mas irei fazer uma transferência, né, para começar e concluir as artes visuais.
quando tu estás envolvida ou vai iniciar algum trabalho, né, um projeto novo, vai pintar uma tela, tu tens alguma mania? Parando para pensar agora exatamente nisso, eu não sei exatamente se seria mania, porque assim, eu não tenho hora certa para fazer, né, para começar algum trabalho, é a hora que o tempo faz aqui, né, que eu encontro. Mas normalmente eu gosto de trabalhar em silêncio. Apesar de eu gostar muito de música, mas eu sou uma pessoa que eu me distraio. Quando eu estou fazendo as minhas artes, as minhas criações, eu gosto de imergir, né, ficar ali. Então, ou eu coloco uma música de uma playlist em um estilo que eu sei que vai me acalmar de alguma forma, eu tenho, né, uma playlist que me acalma de certa forma, ou então eu não coloco nada, eu gosto de ouvir o som que a natureza mesmo vai trazendo pela janela, mas eu acredito que isso seria talvez o meu ali ponto para iniciar qualquer tipo de trabalho, talvez. Se não fossem as artes visuais, a Cristiane Costa, ela estaria envolvida em que outro tipo de linguagem artística? Música, teatro, dança? Quais são as tuas predileções? Assim? Bom, assim, artisticamente falando, eu acredito que seria apenas como algo hobby para mim, assim, não profissionalmente. Eu acho, profissionalmente falando, eu estaria na educação, ou como professora da educação infantil, ou dos anos iniciais, ou do ensino médio, ou então na graduação mesmo, profissionalmente falando, né? Como não estou ainda com a formação das artes visuais, né? Para valer, né? Como formação, então eu não sou professora de artes visuais, mas acredito que quando eu tiver na graduação formada, eu talvez vá ser, quem sabe, né? Esteja na graduação como professora de artes visuais, mas como, né, com a graduação que eu já tenho, que é pedagogia e letras, não é tão mais, assim, não abre tanto o meu olhar e não me dá tanta emoção como a produção artística que eu tenho hoje. Para mim, apenas como algo de hobby, né, ou algo que me faz feliz, eu gosto muito da dança e gosto muito de teatro também. Mas seria algo, né, como eu te falei, apenas momentâneo, não algo que eu vá, né, ficar por um tempo muito longo naquilo como a pintura. Para você que está chegando agora, ouvindo e acompanhando o EMEA Cult, eu estou conversando com Cristiane Costa. Ela é artista visual, autodidata e trabalha muito temas fantásticos. Casos e curiosidades.
no começo da nossa conversa, você falou que teve uma espécie de um despertar para produzir a sua arte a partir de um presente que você deu. E isso fortaleceu o teu pensar enquanto artista, não foi isso? Conta um pouquinho mais como é que foi essa busca pela arte, né? De maneira mais intensa na tua vida. Nesse momento em que eu estava fazendo uma sessão de terapia, né, sessões, eu estava em um momento, né, que as minhas emoções estavam, né, já um tanto abaladas de certa forma naquele período. Veio de mim, assim, ela não pediu nenhum presente nem nada, né? Eu sempre gosto de deixar a pessoa, quando eu vou presentear, né, deixar a pessoa feliz com algo único, né, com algo que não é tão comum. Então eu quis mesmo, eu decidi ir lá pegar uma caixinha bem pequena, e o nome dela era Ana, e aí eu coloquei, né, o nome dela, né, com 2 N's, na caixa, cada 4, né, lados da caixa, e eu coloquei um detalhe que foi, acho que crucial para ela, não sei, para ela ter esse pensamento talvez, foi que eu coloquei um girassol, e é a flor favorita dela, e eu não sabia disso. Então foi algo que deu uma coincidência ali tão, sei lá, assim, que despertou esse olhar nela. Ela ficou tão feliz e ela gostou tanto do jeito como eu pintei. Olha que foi algo bem inicial meu, eu estava começando ainda, né, a pintar. Então, que já difere, né, um pouco da técnica que eu uso hoje. E ela gostou tanto na época e ela falou assim, por que você não comercializa? Porque também nessa época eu não estava com um trabalho, né, assim, eu estava fazendo um estágio, e o estágio não era no museu, porque eu trabalhei em alguns anos como estagiárias em alguns museus daqui. Então, olha aí, a arte já, né, eu tinha diariamente quase contato com telas, com pinturas. Eu estagiei no Palácio dos Leões, então ali, além de obras, né, de vários séculos atrás, em móveis, lá também tem as telas e gravuras e pinturas que o Arthur Azevedo colecionava. Ele era também um grande colecionador de obras de arte. Então, ali o contato com as obras e pinturas eram praticamente diários na minha vida. Então, eu acredito que cada passo que eu dava, né, na minha vida, construindo, né, desde a minha infância até hoje, foi aquele contato com arte. Sempre tive essa sensibilidade. Então, juntou com a minha sensibilidade, com o olhar da outra pessoa dizendo que você tem o potencial, porque hoje também, cada momento que eu tenho, que eu vou divulgar nas feiras, nos eventos, a minha arte, as pessoas olham e falam isso para mim, que eu tenho esse potencial, que é para eu continuar. Então, cada coisa assim que acontece é algo que eu vejo que eu estou no caminho certo, entendeu? Que realmente é isso que eu nasci para fazer, assim, que eu me encontrei exatamente com a produção das artes visuais. Costumas visitar exposições, conhecer o trabalho de outros colegas? Eu sempre falo para algumas pessoas assim isso, porque a arte, as exposições, as visitações, os museus, ela sempre foi presente, né? Eu tenho desde sempre comigo, que eu me entendo, assim, eu já estava frequentando. Comecei, acredito que com a minha madrinha. Como eu sou hoje, eu acho que eu devo muito a ela, porque ela foi uma grande influenciadora na minha vida. A gente tem esses influenciadores hoje, né, digitais. Hoje eu tenho, né, tive, né, porque infelizmente ela já não está aqui nesse plano. Eu tive uma influenciadora mesmo na minha família, assim, né, de me levar, de sempre me deixar em contato com a arte de alguma forma, tanto nos filmes, quanto, né, em enviar nas viagens. Então eu sempre gostava de conhecer, sempre foi uma pessoa que eu gostava muito, que eu gosto muito, né, na verdade, de conhecer e de aprender, né, algo novo. Então eu ia muito nos museus, continuo, né, ainda até hoje, sempre quando tem exposições novas, né, que são naquelas exposições temporárias, eu sempre estou indo visitar,
sempre estou indo conhecer. Então eu sempre fui uma frequentadora. Hoje eu frequento, mas também indo expor, né, a minha arte, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, divulgar, as pessoas entrarem em contato, aquele conhecimento é mútuo, né, é aquela troca, né, eu mostro, né, divulgo o meu e acabo conhecendo do outro também, né, o outro artista, né, que está ali no mesmo local que eu. Então eu acredito que é algo sempre que vai somar no nosso trabalho. Por exemplo, eu posso ver algo que eu não conhecia antes, né? Como eu falei, eu vou sempre aprendendo sozinha e buscando, né? Então eu vou buscando com os outros artistas, com os locais aqui na minha cidade mesmo, que tem tanta coisa para oferecer da aprendizagem deles. Então é aquela troca. E eu acredito que é isso. E é uma coisa que é para sempre, né? Esse aprendizado e essa troca. Equipe, tu tens algum trabalho em equipe, já trabalhou em coletivo, já fez alguma atividade com outros grupos? Até o momento, o meu trabalho sempre foi assim, individual, eu comigo mesma. Mas eu sou uma pessoa assim, aberta para novidades. Então, por exemplo, eu tenho alguns artistas, né, próximos, assim, que são, né, amigos meus, que se uma hora eles tiverem alguma ideia de fazer algo coletivo, me chamar, eu posso, porque, né, como eu falei, eu vou aprendendo, a gente vai tendo essa troca de aprendizagem, então é algo que vai sempre somar no nosso currículo, né? E é isso, por enquanto eu tenho apenas, né, os meus trabalhos individuais, mas eu estou sempre aberta para trabalho coletivo, para mim não tem nenhum problema.
arte vai ao mercado. Como é que é a tua relação com o mercado de arte aqui em São Luís? E como é que tu observas essa questão de vendas, produção, galerias, exposições? Como é que tu entende esse funcionamento? Tudo tá para mim até o momento, né, nesses 2 anos, acredito, né, um pouco mais de 2 anos, né, que eu estou inserida, né, no meio artístico aqui em São Luís, então eu estou aprendendo e vendo através da minha experiência, né, então eu vou indo, né, frequentando os lugares, as feiras, os eventos, e vou observando como é essa relação com o público, com a arte que a gente faz, que a gente vende. Então o que eu percebi até o momento, que ainda é algo que não é tão bem visto. Pode ser que eu esteja errada, não sei. Mas, assim, o meu olhar é esse. Os locais em que eu frequento, muita gente gosta, tem um olhar positivo, mas eu vejo que, por exemplo, economicamente, em relação às minhas vendas, tem um pouco retorno. Os meus gastos maiores eu tenho com a minha mão de obra, com o meu transporte, meu investimento, né, para participar das feiras, né, tem que ter aquele investimento para pagar para participar das feiras, e do transporte com a minha mesa, com as minhas produções das obras. E, então, normalmente, o retorno para mim ainda é muito fraco. E eu vejo que as pessoas estão mais nas feiras, né, que eu vou, procuram mais aquilo que é mais comum. Eu acho que aquilo que, né, o nosso trabalho artístico é mais individual, eles olham, gostam muito, mas acabam não sendo aquela primeira opção de compra. Mas não é todo mundo, né? Obviamente, ainda bem que não é todo mundo. Eu me surpreendo quando eu, né, vejo alguém que não pensa 2 vezes e vai e compra um trabalho de arte nosso para si ou para presentear, e faz, né, grandes elogios. Mas eu acredito que ainda é um pouco devagar nesse sentido. E também no próprio sentido de local aqui em São Luís para expor. Eu acredito que acho que só de uns 2 anos para cá que eu tenho se intensificado. A galeria de arte, né, que a gente tem a Galeria Trapiche aqui, mas são poucos os locais exatos mesmo, principais da arte aqui em São Luís. Tem algumas ocupações artísticas que acontecem nas ruas, mas locais exatos para arte tem pouco também, né? Porque acredito que a pessoa já vai com um olhar mais direcionado quando se tem um local próprio de exposição artística, como as feiras, como não é só arte, como tem brechó, tem comida, tem, enfim, bijuteria, vários outros tipos de nicho, né? Então, vai em vários tipos de pessoas. Mas eu acredito que, mesmo assim, apesar dessa busca e procura pequena ainda nas feiras em geral, a gente tem que continuar indo e continuar divulgando, porque só com essa insistência e persistência artística que as coisas irão melhorar daqui para frente. Acredito que é assim. A gente está falando especificamente da venda física, né? Assim, o contato cara a cara com o cliente, com a pessoa, o visitante daquele local, daquela exposição. E Sim. Como é que tu observas o modo de vender e de fazer pela internet? Tu tens rede social, como é que tu observas isso? Facilita? A internet
facilitou? Facilita. De que modo? Como é que funciona para ti? A divulgação é a chave. A chave e construir e ter e manter aquela relação com as pessoas que vão ser os teus clientes, né? Possíveis compradores. E eu acredito que, para mim especificamente, funciona melhor as vendas e a minha divulgação na internet, com a minha rede social, que atualmente é o Instagram. Eu tenho um site, mas o contato maior mesmo é pelo Instagram, que as pessoas entram em contato comigo, do que pessoalmente nas feiras. Quando eu vou nas feiras, recebo um pouco retorno, mas quando eu estou fazendo a minha venda, né, e a minha divulgação online, eu recebo um retorno um pouco maior. Não como eu gostaria ainda que fosse, mas acredito que, né, como eu falei, isso é algo que tem que ser trabalhado e divulgado e construído com o tempo. Eu acredito que irá melhorar um pouco mais para frente no futuro, né, com o passar dos anos. Mas para mim, a internet com a divulgação é mais relevante. Vida, Arte, Vida. Como é que tu observas a arte? O que que a arte é para ti? O que que ela significa para ti, para tua vida? A arte é a vida, né? Como eu vou logo puxar, você falou, a arte é vida. Porque é algo que me dá prazer. Que me dá prazer, que me dá uma emoção, que quando eu vejo, por exemplo, né, no meu caso especificamente, algo que eu produzi, que eu fiz ali, acabei de produzir algo, né, por menor que seja, ou uma tela, um objeto de madeira, enfim, eu fico feliz, é algo que me faz feliz. Então, é algo que me faz querer levantar, acordar, e a primeira coisa que eu vejo, porque como normalmente eu faço produções à noite, né, aí quando eu de manhã acordo, eu vou ver como é que a tinta ficou ali, né? Como é que ela se aperfeiçoou o objeto que eu fiz na noite seguinte. Então me dá aquela sensação de prazer e de, nossa, que bom que a arte está na minha vida diariamente, porque se não fosse, eu acredito que, assim, como é hoje, eu acredito que não estaria tão feliz assim com ela. Eu acho, então, ela me faz feliz. É isso, assim, felicidade e emoção. Quem quiser entrar em contato com a Cristiane Costa, também conhecida como Vampíria. É isso que eu ia te perguntar, o teu nome artístico, né? Fala um pouquinho do teu nome artístico. Sempre gostei da literatura e dos filmes de terror, Nosferatu, Drácula, que é o meu livro e filme favorito.
Eu sempre gostei de tudo isso que dá aquele choque nas pessoas, assim, comum. Para mim, nossa, eu adorava. A ficção, para mim, com esses temas é ótimo. Então, eu sempre fez parte de mim. Eu vi que a minha produção era mais nesse sentido. Aí eu, por que não colocar, então, Vampiria? Só que eu coloquei o I por causa de um filme, que não é de vampiros, inclusive, isso é um detalhe engraçado. É um filme de bruxas, até. Um filme italiano que se chama Suspiria. Do Dario Argento, que é um diretor argentino, mas, enfim, filme italiano, enfim. E as personagens, atrizes falam em inglês também, então é um pouco de cada continente ali. Mas eu peguei esse sufixo, iria, para ficar diferente, né? E o vampira. E o vampira, existe a primeira personagem, primeiro programa de televisão que aconteceu, só que eu não lembro agora o ano exato, que era de vampiros, e era a primeira vampira na televisão, ela se chamava Vampira, esse personagem. E é com a Mila, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas é Mila alguma coisa. Então ela foi a primeira mulher, né, vampira, personagem vampira da televisão, acho que nos anos 50 talvez. Então eu peguei um pouquinho dessa vampira, da primeira vampira televisionada, com o sufixo do filme Suspiria, e juntei os dois, então ficou Vampira. Então eu acredito que foi algo original, assim, meu, né? E as pessoas me chamam assim, eu adoro, eu amo quando as pessoas me chamam de Vamp ou Vampiria. Então é a marca, é o meu pseudônimo, é o meu nome artístico, é o nome da minha loja, é tudo a Vampiria pra mim. Então é assim, ficou assim. Te encontra o quê? No Instagram? Você pode me encontrar, né, colocar lá no Instagram Vampiria, só que, né, ao lado do Vampiria, 3 tracinhos. No Insta, tem também o Vampiria num site. Acessando o Instagram, lá você vai ser direcionado pro site também. Também tem a Shopee, que é mais uma opção que eu tento ver, né, de divulgação do meu trabalho. A divulgação mais próxima que eu tenho e melhor atualmente é o Instagram mesmo. De lá você pode ter os outros contatos meus. Então, Cristiane Costa, mais conhecida como Vampira, eu agradeço a sua disponibilidade em participar conosco aqui no MA Cult. Eu que agradeço. Fico muito, muito feliz por esse convite. E sucesso pra gente. Beleza. Sucesso pra nós. Muito bem, aqui no MA Cult Podcast, recebi a artista Cristiane Costa, a Vampira. Legal, né? Então compartilhe, perde tempo não. A gente se encontra noutro papo, noutra conversa do MA Cult Podcast. Abraço! MA Cult Podcast. Conversas culturais e manifestações artísticas emaranhadas num só lugar. Apresentação e direção de Marcos Belfort. A locução é de Mayra Nogueira, com edição de áudio de Márcio Calvé. MA Cult Podcast, uma produção da Bel Áudio Visual.